Vasco conhece seu primeiro adversário na Copa do Brasil 2025. Jogador importante tem seu contrato registrado no BID da CBF. Atualizações do mercado da bola, situação do Vasco no Campeonato Carioca. Vem comigo que eu te conto mais. Vambora! Vamos lá, galera. Boa noite. Ótima sexta-feira para todos aí. A melhor notícia de todas, viu? Você, vascaíno, vai ter um final de semana maravilhoso. Está confirmadíssimo. Final de semana tranquilo, pois o Vasco só vai jogar na segunda-feira. Que situação, meu Deus. Que situação. Vamos lá, gente. Tabela do Campeonato Carioca após a rodada de ontem. Volta Redonda foi a 16 pontos. Olha lá, hein? Flamengo com um jogo a menos, tá com 13, já com 4 vitórias seguidas. O Vasco se segurou ali ainda na terceira posição no G4, também com 13 pontos, mas calma que eu vou esfriar um pouco seus ânimos. Botafogo com um jogo a menos, 12. Sampaio Correia, próximo adversário do Vasco, segunda-feira, 20 horas, lá em Saquarema, 12 pontos, é o quinto. Então, vida ou morte, né, pro Vasco aí. Nova Iguaçu, 12 pontos, Maricá 11, Fluminense 10. Vou só ter aqui, tá bom, galera? Vamos lá, rapidinho. Próximos jogos. Fla-Flu amanhã, 16h30. Não vou torcer pra ninguém, mas espero que o Fluminense perca, já que o Flamengo tá lá em cima. Segura o Fluminense aí, tá? Boa Vista e Portuguesa, 19 horas, amanhã também. No domingo, Maricá e Bangu. Botafogo e Madureira, Volta Redonda e Nova Iguaçu, também é torcida por Nova Iguaçu, olha a situação, hein? E Sampaio Correia e Vasco. Então vamos lá, vamos nos concentrar aqui em Fla-Flu, né? Em Volta Redonda e Nova Iguaçu, deixa eu voltar a tabela aqui, vamos lá. Volta Redonda e Nova Iguaçu e Fla-Flu. Fluminense, gente, ele tem aqui, ó, 10 pontos, e ele tem mais 3 jogos por fazer, tem esse Fla-Flu. Acabou os clássicos, então ele tem mais 2 jogos depois. Fluminense, acredito que possa perder para o Flamengo pelo desempenho, mas não pela história, não pela camisa. Clássico é clássico, então não dá para você tirar. Então, pela lógica, o Flamengo vence, dispara, e o Fluminense se segura ali nos 10, podendo chegar apenas a 16 pontos, certo? Fluminense tem 2 vitórias. Se ganhar os 2 jogos lá, também vão ter 4 vitórias. O Vasco tem a obrigação de ganhar do Sampaio Correia, tá? Eu só tô conversando com vocês aqui na imaginação que o Vasco vai ganhar do Sampaio Correia, porque se o Vasco perder pro Sampaio Correia, tchau e benção, esquece total, tá bom? Então, se o Vasco ganhar do Sampaio Correia e o Fluminense perder pro Flamengo e ganhar as outras 2, que é o resultado mais provável, não é o que reflete a realidade, os 2 vão empatar em 16 pontos. Aí vem pro saldo de gols, que é o critério de desempate. O Vasco hoje tem saldo de 5 e o Fluminense tem saldo de 1. Mas não se engane, o Vasco vai ainda jogar 2 clássicos, tá? Então o Vasco não pode tomar nenhuma goleada, né? E o Vasco e o Fluminense ainda vai pegar ainda Bangu, vai pegar outro time aí, então pode também e com certeza vai reduzir esse saldo de gols aí. Então está em aberto, o Vasco e o Fluminense estão numa situação muito parecida ali. Acho que os 2 vão chegar na última rodada com 16 pontos e o saldo de gols é o que vai determinar, né, essa posição na tabela. Não estou falando que é a classificação, porque os 2 podem ficar para decidir a Taça Rio, tá bom? Isso também. Então vamos analisar, tá? Botafogo acho que não vai ter problemas aqui, vai nos seus jogos. Eu acho que o Vasco, no male-male aí, tem que jogar um jogo dos sonhos aí contra o Botafogo, tentando buscar menos um empate aí. Se ganhar, ótimo, né? Mas tentar buscar um empate. Se empatar com o Botafogo, ok. Aí tu já elimina o Fluminense, né? Se o Vasco ganhar do Sampaio Correia e empatar, o Fluminense não tem mais condições de chegar no Vasco, tá bom, galera? E o outro jogo que eu falei aí é o Volta Redonda com Nova Iguaçu. Então veja bem, gente, estamos falando aqui de Sampaio Correia, que o próprio Vasco pode segurar, o Vasco pode ir a 16, o Sampaio Correia continua com os mesmos 12, faltando 2 rodadas, então são 4 pontos para tirar. O Nova Iguaçu, a mesma situação, se o Volta Redonda já ganha, já garante a classificação e fica ali para Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa ficam distantes. O Maricá joga com quem, gente? Olha pra você ver a situação, hein?
O Maricá pega o Bangu, deve vencer. Então o Maricá deve ir aos 15 pontos, ainda continua na briga, tá? Então até o Fluminense é a briga. Do Madureira para baixo eu acho que não, nada acontece mais aí não. Tá bom, galera? Explicado a situação do Campeonato Carioca? Então curtam um final de semana tranquilo, deixa para se estressar na segunda-feira, às 20 horas, contra o Sampaio Corrêa lá em Saquarema. Tá bom, galera? Vamos aqui, ó. Já aqui tá. Copa do Brasil. Hoje rolou o sorteio, né, da Copa do Brasil e o União Rondonópolis será o nosso primeiro adversário, gente. Tá? O jogo vai ser ou na semana do dia 19 ou na semana do dia 26, a confirmar ainda a data e também a confirmar o local. Eu separei aqui, inclusive, o estádio, tá? O estádio aí é o estádio municipal Engenheiro Lutero Lopes, fica em Rondonópolis, Mato Grosso, tem capacidade para 18 mil espectadores. Só que assim, né, a depender da engenharia lá da cidade, isso é um jogo que desperta muito interesse de empresários. Levar o jogo para Manaus ou trazer aqui para Brasília, para uma outra praça, aonde a União Rondonópolis, que é o mandante, já de cara já não vai ter prejuízo nenhum, já vai receber uma grana certinha para... Geralmente eles ganham uns 500 mil reais, e por 500 mil reais para a União Rondonópolis já é uma grana aí que pode representar o orçamento a folha do ano, não sei, né? 500 mil reais é grana lá. Folha salarial de time nessas características aí deve gerar em torno aí de uns 30, 40 mil reais por mês. Não acredito que eles consigam sustentar mais do que isso. Então, a gente está falando de um ano tranquilo aí para um time desse aí. Inclusive, esses times aí, quando vai para o sorteio da Copa do Brasil, todos eles rezam para pegar logo um time grande, né? Porque, poxa, imagina você, pegar o Vasco, né, um Flamengo, um Palmeiras, tá? O Palmeiras não tá, né? Estão na Libertadores. Então, os times que estão grandes, né, Corinthians, tal, pegar esses times logo de cara, você pode vender e fazer uma grana com bilheteria. Agora, imagina você ser eliminado pro Vila Nova de Goiás. Todo respeito ao Vila Nova, não estou falando disso. Estou falando que é um clube que tem torcida só em Goiânia, só regionalizada, não consegue vender para uma praça melhor e poder ganhar algum dinheiro aí, tá? Então, Vamos ver. Eu toda vez acontece isso, né? Ano passado não, Marcílio Dias, o prefeito falou, não, o presidente do clube, vamos jogar no nosso estádio. Jogou lá, foi eliminado, tudo certo, né? Mas ano retrasado foi contra o Trem do Amapá. Né, o estádio Zerão lá no Amapá não tinha condição, vendeu para Brasília, tá? Então isso é comum de acontecer e é totalmente compreensível, apesar de esportivamente não ser a melhor coisa, mas você acaba ajudando um clube, né? É difícil para um clube pensar em classificar de um Vasco da Gama, tá bom? Vamos lá. Verrete tem o seu contrato publicado no BID. Então, a informação, essa aqui é a mais concreta, que o novo contrato do Pirata já está no BID, tá? Então, isso quer dizer que ele fica, tá bom? Verrete passa a receber 760 mil reais fixos de salários. Esse valor ainda pode aumentar com bônus que serão ativados caso ele seja artilheiro de algum campeonato ou o Vasco conquiste um título no período, né? Essas coisas que já é bem comum, tá? O vínculo vai até final de 2026, ok? Então o Verrete fica aí até se aposentar, viu? Vida longa ao Pirata. Beleza, galera? Tem algumas notícias aqui de mercado da bola, eu tô com muito, sabe, não sei se é saco ou se é decepção mesmo para trazer ou para fazer uma capa, mas tem que trazer a notícia para você saber que eu tô apurando, tá? Não desistir não. Vasco tem interesse na contratação do atacante Andrés Renteria, do Aliança lá da Colômbia. E é isso que eu tenho para dizer para você, gente. Eu não vou nem... Olha, o cara recebe 150 mil por mês, então é um salário muito factível. Só que tem 31 anos. Será que tem essa velocidade toda aí? Se bem que o Bruma tava vindo aqui, o cara tava com 30 anos, né? Renteria iniciou a carreira no Atlético Nacional da Colômbia, atuou por equipes como Aliança Petroleira, Rio Negro Águilas, Jaguares de Córdoba, Tolima, Santa Fé. Aliás, na equipe em 2021 ele formou dupla ofensiva com o atacante John Arias, né? Que é do Fluminense aí.
E é tudo que eu sei desse jogador aí, não faço a menor ideia. Então, assim, a fonte é do RTI Sport e eu não vou trazer, não vou me delongar enquanto a gente não ter mais confirmações aí de que o negócio tá esquentando aí, né? Então, depois de várias negativas, várias recusas, hoje o Pedrinho tava lá na verdade era no hotel, né? Não era na CBF, não esqueci o nome do hotel aqui, tá? Para fazer o sorteio da Copa do Brasil, e aí acabou dando entrevista, e nessas entrevistas falou, foi mais enfático de novo. Aí o pessoal fala que o Vasco tá lento demais e que só deixa para resolver em cima da hora, porque foram duas situações que foram desse jeito, né? A do Brian Rodrigues, pertinho da janela mexicana fechar, e a pertinho da janela europeia fechar também, é o caso do Bruma. E ele falou que isso não é verdade, que vem negociando há muito tempo, que tava com o Bruma, tava tudo certo, tudo bonitinho, e falou que também, assim, o pessoal critica que eles não vão, né, lá em loco, pessoalmente fechar o negócio, e ele falou que não, aí, se o jogador e o empresário, o clube, se eles não entenderem direito nada, a gente vai lá e senta e olha olho no olho, mas se realmente todo mundo entendeu, deu o aval, tinha papel timbrado do Braga já, né, tudo certinho, já esse acordo, e no final ali o cara rói a corda, não dá o que fazer. Já falei desse caso do Bruma, né? O meu problema não é o caso do Bruma, não. Meu problema é que a gente cobra o resultado, né? Do jeito que tá acontecendo, sabe por quê? Eu não sei quais são os bastidores. Se os caras são bons mesmo, se estão ali. Eu sei que estão mirando um pouco mais alto, né? Eles estão querendo trazer jogador titular, então não é jogador refugo. Então vai ser difícil, ainda mais a gente que não tem o dinheiro. Isso eu compreendo. Mas não tem jeito, né? O Pedrinho, Marcelo Santana, Amodeu, a gente tem que cobrar do mesmo jeito. E se vocês não trouxerem dois jogadores aí de pontas que possam contribuir, que possam chegar e jogar como titular, a gente vai sofrer o ano todinho e vocês também. Então não tem dessa aqui não. Ah, mas eu entendo que está assim. Eu entendo tudo isso aí. Isso aí eu tudo entendo. Mas precisa contratar. Não tem jeito não. A gente tem que contratar, tem que colocar ali, porque senão a gente vai tomar sufoco. A gente vai tomar sufoco. Tá? Então o Vasco entrou numa crise, estavam mil maravilhas, depois de um empate com Volta Redonda e a derrota num clássico, o clima pesou, se fala em toda hora em demissão de Marcelo Santana, né? O negócio apertou. Né, e não era para estar desse jeito aí. Então esperamos que o Vasco tenha dias poucos aí de tranquilidade para preparar esse time, fazer um baita jogo contra o Sampaio Corrêa. Baita jogo não é ganhar de 1-0 nem 2-0 não, gente. É de 3-0 para cima, tá? Isso é soberba? Não é, isso é necessidade. Eu não tô falando isso porque eu tô falando que o Vasco tem que pegar e passar o carro em cima do como é que é o nome do time, meu pai? Do Sampaio Corrêa a qualquer custo, não. Estou falando isso porque é uma necessidade do Vasco fazer saldo de gol. Porque se você projetar a tabela, a gente vai empatar em pontos com o Fluminense. E saldo de gols é o fundamental. Então a gente tem que fazer saldo de gol. Tem que falar pros caras, cara, atacou, fez um gol, continua atacando, até você sair de lá exaurido, mas é isso. Se você quiser classificar. Agora, ganhar de 1-0, 2-0, esquece. O Fluminense vai vencer os dois últimos jogos bem. O Fluminense com o volume que teve contra o Vasco, se pegar um Bangu, mete 5-6. Então a gente tem um pouco agora aí, né? A gente tem um saldo a mais do que o Fluminense, mas não é quando a gente se projetar que a gente ainda tem que enfrentar Flamengo e Botafogo. Eu vou te falar, perder de 1 pro Flamengo, hoje a gente sai no lucro. Se ficar 1-0, 2-1, 3-2, lucro total. Botafogo talvez não, porque o Botafogo não é que eu tô subestimando o Botafogo, é que o Botafogo perdeu jogadores importantíssimos e ainda tá sem treinador e voltou, né, da pré-temporada muito depois de todo mundo. Né? Mesmo assim ainda ganhou do Fluminense. Não estou falando que o Vasco vai ganhar. Estou falando que talvez seja menos pior do que pegar o Flamengo na atual fase que o Flamengo tá. Então, gente, era isso que eu tinha para falar. Tá bom? Fiquem com Deus aí, sexta-feira, se beber não dirige. Amanhã a gente volta aqui a qualquer momento aqui trazendo mais informações do gigantesco time da Colina. A gente vai se falando, gente. Esquece de deixar o like aí não e se inscrever, hein? Tô de olho em você. Vambora!